Sejam bem-vindos a mais um Dev na Estrada. Eu sou o Montanha e tô aqui com o Ramon. Fala aí, galera. E os nossos convidados de hoje, Vinícius. Tudo bom, pessoal? E Eduardo Matos. E aí, galera? Boa, eu falei Vinícius primeiro porque é Eduardo, né? Aff. Ai, Edu. Ai, Meu cara. Deus, cara. E o nosso assunto de hoje a gente vai falar sobre mudança de stack no front-end. Nada polêmico, né? Nada polêmico. Eu só quero saber por que vocês me chamaram se vai ser mudança de stack no front-end. Só comentando. A gente precisa de alguém com rage, cara, no coração. Entendeu? É pra simular o ambiente de uma empresa. Isso. A gente precisa daquela pessoa que vai brigar por tudo, falando, mas não tô entendendo nada. Tem que ter esse cara. Ó, então, basicamente aqui a gente vai falar com o Vinícius, né? O Vinícius passou por essa mudança na empresa que ele trabalhou, de uma stack de front. Então a gente vai fazer algumas perguntas aqui de o porquê, como é que foi. Acho que bastante gente vai gostar e vai se identificar, porque tá no hype, né? Tá no hype. Bom, basicamente a primeira pergunta então, Vinícius, você vai ser bombardeado aqui, né? Você sabe, né? Tem problema. Fala pra gente qual que é a stack que vocês usavam, né? Porque antes dessa mudança, qual que era a stack aí? Pode falar que era PHP, qual que era a stack antiga aí? Nossa. Ih, foi por isso que chamou o Ramon, então, né? Nossa, cara. O Ramon, o pessoal chama de alívio cômico. Curti. Então, eu trabalho no Score. A nossa solução, ela tinha uma stack de... A parte do front, ela era feita em Backbone e em Marionette. Ela é um SPA. Funcionou por um tempo legal, assim, pra gente. Só que chegou no momento que tava inviável. A gente não tava conseguindo lidar mais. Eu conheço alguém aqui que é fãzão de Backbone. É você mesmo? Vai se pronunciar, não? Eu nem quero comentar mais sobre isso, cara. Foi um trauma da minha vida que passou aí e tal. Não, zoeira. Backbone, coraçãozinho, cara. Então, Vinícius, por que você acha que não dava mais? Qual que eram os problemas que a equipe enfrentou a pensar em ter uma mudança de stack? Quando o produto começou, ele não era um SPA, né? O pessoal fez ele. Não era meu tempo de empresa ainda. Eu não peguei essa parte, eu não sei como que era a stack antes. Aí surgiu, né, para eles fazerem o SPA, e na época o pessoal manjava um pouquinho, né? Tinha um cara na empresa que manjava de Backbone. Eles começaram a fazer a estrutura toda em cima do Backbone e na época funcionou. Só que o problema é que a aplicação ela é bem complexa, né? Por exemplo, nos models do Backbone, essa aplicação chegou num momento lá que ela tinha mais de 100 models, tinha view para todo lado. Aí a arquitetura, o Backbone ele é bem legal, né? Sim, ele funcionava muito bem. O problema é que como ele não tem uma arquitetura muito fechada, o Eduardo tá fazendo um coraçãozinho ali. Fui pego. Aí como ele não tinha essa arquitetura muito fechada, né, que ele não te dá uma estrutura certinha para você trabalhar em cima dele. Então a gente fazia uma arquitetura que a gente funcionava, só que chegou num ponto que tava assim, a gente não conseguia mais soltar features novas, correção de bug, num tempo que a gente julgava justo, assim, né, pelo esforço gasto. Tinha muita coisa para levar em consideração. Tudo que você ia mexer afetava view para todo lado, tava tudo jogado. Aí, por exemplo, a parte de teste unitário, não tinha. Como foi feita a arquitetura meio nessa loucura aí de mudar para SPA, não foi pensado para fazer o teste, né? Então a estrutura dela não estava muito legal para fazer teste unitário. Aí o pessoal começou a fazer esse Backbone, chegou um momento que colocaram o Marionette, porque falou assim, vamos abstrair um pouco dessa loucura aí que está acontecendo, e pelo menos essa parte... Isso que eu ia perguntar, acho que o Marionette ele veio, né, como uma extensão, né, já de uma mudança, né, de stack ali, depois meio que usou todos os recursos que o Marionette dava e chegou no limite também. Isso, aí o problema, que aí a gente colocou o Marionette, aí simplificou um pouco, né, para controlar as views, né? Só que o que aconteceu? A gente tem o Sentry para capturar bugs, né, assim, as exceptions que é lançada, e chegou no momento, cara, que a gente não aguentava mais pegar os layout.show não pode ser renderizado. Por causa de inconsistência de model para todo lado, assim. E a gente não conseguia soltar, assim, né? Aí a gente começou com um experimento, né? A gente começou meio com um protótipo,
A gente tinha um carinha na equipe que manjava um pouco mais de React, assim, que... Então, mas antes de você entrar nessa parte de... A gente começou com um protótipo e tal. Como é que esse problema ficou visível? Porque, assim, é muito fácil pra gente, né, que tá trabalhando lá no dia a dia com a linguagem, com o negócio. Como é que isso ficou visível pra quem tá mais em cima, né? Pra quem realmente manda e desmanda em você lá no que você vai fazer no job, ou qual o norte que a empresa tá caminhando, né? A gente pode ter uma equipe horizontal, uma empresa horizontal, mas tem alguém que tá olhando mais pro lado do produto e tá dando uma direção para a equipe. Como é que a mudança de stack chegou nessas pessoas e como é que foi convencer essas pessoas que isso realmente era necessário? Beleza. Acho que são 2 pontos que eu vejo que foi fundamental. O primeiro, quando entrava uma pessoa nova no time, era um parto pro cara conseguir produzir alguma coisa. Um mês. Um mês. Até o cara entender toda a arquitetura, até o cara soltar a primeira task dele, já tinha acontecido muita coisa, assim. Que era complexo, cara, era muita coisa. E a outra, a parte de produto mesmo, é isso que eu falei, do tempo que a gente tinha para soltar as features. Chegou num ponto de complexidade tão grande, tava tudo tão emaranhado, o pessoal fala de código espaguete, macarrônico, né? Tava, cara, tão emaranhado que a gente não conseguia soltar a feature num tempo hábil. A gente ficava muito tempo tentando entender o que estava acontecendo, se não ia quebrar, como não tinha teste também. Era muito complicado. A gente não chegou num ponto que a gente falou assim, ou a gente vai reescrever tudo do zero em outro framework, ou a gente vai ter que pensar em reescrever tudo no Backbone de novo. E agora eu acho que é uma pergunta para todos nós aqui, não só para o Vinícius, que está contando a experiência dele, mas para todos nós. Vocês acham que existe um certo tempo de vida útil do código? Talvez chegou a mudança que precisou ter trocado o backbone porque, sei lá, já passou 5 anos que tava aquela stack pensada daquele jeito e as coisas mudam muito rápido. O que vocês acham? Cara, eu acho que sempre tem. Acho que, na verdade, tudo tem uma vida útil, cara. O código, principalmente. Principalmente quando você está lidando com um produto que é vivo, com um negócio que ele está em constante evolução, em constante crescimento. Naturalmente, vai chegar uma fase de estagnação. Então, você vai ter grandes períodos de desenvolvimento, só que vai chegar uma fase em que a onda ela vai ser menor. Então, o produto ele vai ficar um pouco estagnado. É onde você começa a incrementar e agregar outras coisas e outros valores no seu produto. Principalmente quando tem mudança, né? Principalmente quando tem mudança. Inevitavelmente vai chegar uma hora, aquele código ele vai passar a se tornar insustentável, porque você imagina, pode ter aí, sei lá, 5, 10 anos de uma aplicação rodando e, cara, 5, 10 anos para tecnologia é um tempo muito grande. Então, de repente, você tem uma coisa que funciona, daqui a 5 anos acontece, sei lá, uma reviravolta no mercado e você precisa agir, você precisa mudar, você precisa inovar e você vai pegar aquele código que alguém que você não sabe quem escreveu há 5 anos atrás, cara, sabe, isso já tá obsoleto. Não adianta nem falar assim, mas documentação de software... Cara, esquece, você não vai pegar uma documentação de 5 anos atrás para entender por que o cara escreveu aquele código daquele jeito, sabe? Então, aí nesse ponto você tem 2 opções, ou você, né, dá aquela, né, gambiarrazinha e tal, que faz um ifzinho maroto aqui. Go horse. Ou você... Go Daquele horse, Neymar, né? Daquele Neymar no código. Neymar no código, exatamente. Você passa a encarar como a mudança e a refatoração do código como algo natural que, eventualmente, sabe, você vai ter que fazer. Isso vai acontecer. Eu concordo com você. Acho que você citou alguns pontos aí que são importantes, né? Um é o mercado, né? Acho que eu posso falar mais da área de front. Hoje você não vê mais nenhuma vaga pedindo conhecimento em backbone, por exemplo, né? Você não vê. Sim. Já era. Foi a época que o Backbone surgiu, fez um baita de um sucesso, ele trouxe essa organização que faltava, né, no front. Na minha visão, acho que foi tipo um divisor de águas aí, né? Acho que o Vinícius trabalhou bastante com ele, talvez, acho que pode falar mais, né? Mas o Backbone tinha alguns padrõezinhos ali que você conseguia identificar, né? Por mais que, né, nunca ninguém conseguiu fazer o by the book lá do Ed Osman lá, daquele livro dele de Backbone, né? Enfim, o mercado acho que evolui, né? Outra coisa, cara, que vocês citaram aí, que é o lance de custo de refactor versus fazer do zero, né? Então, assim, sim. O Vinícius falou, a gente vai escrever do zero, vai pegar esse código aqui e arrumar, né? Então, infelizmente, cara, quando você tá num estado assim, né? Você acaba optando por fazer do zero mesmo. Eu digo infelizmente porque
é triste você ver, às vezes, uma stack que demorou anos para ser construída, né? E você ter que refazer do zero porque ela não consegue mais ser utilizada ou não te dá tanta mais performance na hora de desenvolver feature nova. E eu acho que não é nem... É triste para quem acho que trabalhou com isso, né? Mas para quem tá pegando isso e fazendo do zero, é uma possibilidade nova de você aplicar uma tecnologia diferente e, enfim, fazer tudo que o dev gosta aí, né? Que é, tipo, tá no hype, né? Eu tô tentando olhar com uma visão mais macro da parada. Talvez fazendo uma analogia com aquilo de falar assim, time que tá ganhando não se mexe e tal, né? E não, realmente tem que mexer, tem que evoluir, né? E tem que pensar nesses custos, né? De você se reinventar e refazer certas coisas. Acho que faz parte do processo. No caso do Vinícius que ele comentou, só de ele ter falado assim, não era um SPA e virou um SPA, mudou tudo. A forma como isso foi pensado lá atrás já caiu. Para adaptar o que tinha, começou a gerar esses débitos técnicos, né? Aquela palavra gostosa, né? Sim, essa analogia aí de quando a gente começa a usar um celular, por exemplo, né? Você vê que você está usando o celular durante um bom tempo e aí você começa a ver que algumas funcionalidades já não conseguem te atender mais, né? Então, eu acho que é exatamente essa analogia, né? Você tá lá com o seu... tem alguns que são mais exageradamente, né? Aquela telefone da marca da maçã aí e tal, que exageradamente faz de propósito para que você fique com um software obsoleto de ano em ano. Então, tirando esse exemplo, eu acho que a analogia é a mesma, né? Então, você vai tirar foto, começa a travar o celular, já não é mais... Não é mais útil aquilo, né, pro seu dia a dia, né? É a mesma coisa com software, né, cara? Infelizmente tem um tempo de vida mesmo, né? Uma coisa que a gente pode sempre pensar é assim, cara, é só ver a arquitetura de software e de linguagem que a gente tem hoje na rede bancária, por exemplo. Sabe, aquilo já tá obsoleto, aquilo já tá antigo, você quase não encontra mais profissional. A maioria é COBOL, não sei se é Assembly, mas é mainframe, né? Quem trabalha em banco normalmente trabalha com isso, tomar uma decisão, né? Tipo, imagina você refatorar softwares de banco para qualquer outra tecnologia, por exemplo, e falar para os caras, tá vendo esses 15 milhões de dólares que vocês gastaram aqui nos últimos anos em mainframe, infraestrutura, serviço, não sei o que mais, abandona isso tudo e vamos fazer um SPA aqui, sei lá, tá ligado? Os caras têm que ver isso também. Então, tipo, porém uma coisa que eu acho que uma coisa que vem junto com isso é assim, cara, você não vai... beleza, vamos manter a estrutura. Vamos contratar um cara para ajudar a manter a estrutura, um cara sênior aqui. Você não vai contratar um cara sênior de COBOL, cara, ganhando menos de 10 conto. Assim, de cara, sabe? De cara. Sim. Cara, você vai pagar uma grana. Por quê? É uma tecnologia que já tá ultrapassada, né? Desculpa quem trabalha com isso, mas é verdade, cara. Sabe? Uma tecnologia que já... Não evolui mais, né? Não evolui mais, não tem pra onde ir. Ninguém tá fazendo... Não tem core committer do COBOL hoje em dia, tá ligado? Sim, exatamente, cara. Mas é um ponto bom que você falou, né? Mas será que a gente, pegando o gancho aí, será que a gente também não fica pensando muito em software a curto prazo mesmo, assim? Tipo, porque assim, eu vejo que a gente tá hoje numa pegada muito de produto, entrega, valor rápido e precisa virar o software rápido. Será que isso não tem feito com que o software tenha uma validade menor, né? Porque, de novo, você falou do exemplo da rede bancária, mas, cara, os sistemas dos caras duram até hoje. Lógico, precisa de manutenção, precisa de coisa nova você desenvolver, né? Mas tá lá, tá funcionando. Bem ou mal tá funcionando o software, né? Será que a gente também não tá muito nessa pegada de construir muito rápido e não ter base muito sólida, né? Isso aí a gente vai entrar tem muito sigla, deep, né? cara. Não, mas eu só queria fazer uma adendo. Assim, tem uma sigla que define exatamente o que você está dizendo, cara, que é MVP. O problema é que, assim, eu não tenho problema em fazer MVP. Eu acho que há situações em que você, inclusive, deve fazer um MVP. O problema é quando você começa a fazer MVP em tudo. Não, vamos fazer uma aplicação aqui, faz um MVP aqui, bota em produção. Não, agora a gente tem que fazer outro produtinho aqui, vamos fazer um MVPzinho aqui, bota em produção. Mas Daqui a pouco você tem 50 MVP e não tem nenhum produto concreto, tá ligado? Mas acho que esse é um buraco mais embaixo. Esse é um buraco mais embaixo que vem lá do dinheiro. Eu acho que isso daí vem lá do dinheiro que tá vindo e tem que dar um resultado. Acho que já é um buraco bem mais embaixo de o porquê que tá assim o mercado. Eu acho que tem a ver com como que o dinheiro entra e é financiado tudo isso também. Mas voltando lá pro Vinícius. Então beleza, ficou claro lá para todo mundo que a tecnologia, né, estava segurando as entregas, as novas features, mudou muito, né? Mudou de uma página, de um site estático ou com páginas geradas para
para um SPA. Então, como é que foi escolher essa nova tecnologia? Como é que foi discutir isso com a sua equipe de uma forma que, cara, o que a gente vai fazer agora? Foi natural? Foi doloroso? Teve que sentar, parar, pensar? Veio uma discussão de cima, foi de baixo para cima? Porque assim, mesmo pensando numa gestão horizontal, tem que olhar para cima, né? Vem meio que de cima. Se não é do seu chefe, é de quem tá pagando o negócio. No caso, a gente não... Quando a gente decidiu que estava na hora de dar uma mudada, a gente decidiu fazer um MVP, só que a gente pegou não o produto principal da empresa. Nós pegamos uma Chrome Extension, que a gente tinha que construir, e falamos assim, cara, vamos fazer esse negócio em uma tecnologia nova. Vamos fazer alguma coisa nova, que não seja em backbone, para testar e ver qual que vai ser a performance disso. Se vai dar muito erro, usando o mesmo estilo que a gente teria que fazer, se fosse fazer com backbone, a mesma coisa, só que a extensão era a extensão do produto mesmo no Chrome, né? Era uma parte do produto dentro do Chrome. E a gente decidiu para fazer por React. Por quê? Por quê? É um pouco do hype, né? É um pouco do hype. Mas é porque a equipe gostava do React ou tinha alguém na equipe que já manjava e deu uma liderada nisso? Falou, não, eu já vou tentar aqui, eu já peguei esse produto novo. Foi uma pessoa que fez ou foi toda a equipe que participou? A Chrome Extension foi um cara, até mandar um abraço para ele aí, o Luquinha que começou a fazer. Então o Luquinha ele já tinha uma experiência com um pouco de React, ele já tinha feito alguns projetos contribuído aí open source, ele começou a puxar essa arquitetura da extension com o React. Foi uma maravilha, porque a gente colocou o Sentry para pegar a exception, e essa extension nunca lançou uma exception. A gente até achou que estava com configuração errada, assim, mas não, foi muito bom mesmo. O React, no caso ali, foi muito bom, assim, pra gente, né? A performance dele foi sensacional. E aí rolou esse papo, a gente questionou, falou assim, por que lá funciona tão bem e a gente fica sofrendo com esse SPA aqui, com esse backbone dos infernos aqui. Aí falamos assim, chegamos no nosso CTO, na época, rolou uma conversa, todo mundo do time participou, a gente fez tipo um brainstorm, igual a gente tá fazendo aqui, prós e contras dessa mudança. E a gente levou em questão a parte de teste unitário do React. Na época tava começando o Jest, né? Na época, assim, tava começando a tomar força, a gente fez bastante testezinhos com o Jest. O GraphQL tava começando, também tinha rolado os esquemas do GitHub, na época que soltando a API deles em GraphQL, e a gente olhou e falou, a gente quer usar esse negócio aí também, parece que é legal. E falamos assim, então vamos pegar todas essas ideias que a gente acha interessante, vamos pegar uma tela, uma funcionalidade do app, da nossa aplicação, do SPA, a gente pegou o login e a home, né? No caso, que é uma POC. A gente pegou o login e o feed de notícia lá, né? A página principal. Falou, vamos fazer esse negócio usando as tecnologias que a gente quer. E ver o que vai ser o desenvolvimento disso. Não vamos pôr em produção ainda, vamos fazer com teste. Vamos ver o deploy disso, se vai ser legal. Fizemos tudo, fizemos esse MVP. Entrou na sprint ou foi feito por fora? A gente congelou features e bugs no produto do Backbone nessa época. A gente ficou 2 semanas, o time inteiro focado. O pessoal começou a investigar, o pessoal de design foi ver Flexbox lá, o Post CSS, um monte de coisa. Montanha até participou, Montanha trabalhava. Eu tô de perguntas aqui, mas eu trabalhava lá também. Isso foi bem legal, assim, defendendo um pouco também a parte lá da empresa. O que foi legal é que foi o que, Vinícius? Umas 2, 3 semanas? Basicamente umas 2 semanas congelaram o sprint e falaram, cara, estuda aí. Chegaram a pagar uma plataforma de cursos aí, paga nós. Paga nós, ouviram? Né? Ai, meu Deus, cara. E a gente estudou, cara, né? Que nem ele falou, eu peguei mais a parte, falei, como que vamos implementar o CSS no React, usando CSS Modules ou Compose CSS ou com algum pré-processador. Ai, meu Deus. Olha o hype vindo, gente. Olha o hype vindo. A gente tava assim, só que, ó, ai, que delícia. Os cara deram carta branca pro Montanha. O Montanha esfregava CSS no rosto, assim, ó. Falava assim, só vem. Manda mais que tá pouco.
Então, mas viu, Vinícius, acho que você falou várias coisas legais aí, até pra gente dar de insights, né, pra quem tá ouvindo a gente, né, tipo, primeiro, teve uma colaboração um pouco da empresa, né, de, congelar 2 sprints, né, você falou, né, pra poder estudar. E tipo, esse é um ponto, né. Os outros primeiro, vocês se reuniram em time, fizeram uma POC da tecnologia que vocês queriam testar, né, e antes de mais nada, vocês viram que, é uma SPA, né? Então, o React tem esse viés também, né? Então, a tecnologia faz sentido de vocês migrarem para ela. Então, é o segundo ponto aí, né? O terceiro é sentar com o CTO, sentar com a galera, com o time, discutir, ver os prós e contras, né, da tecnologia. Vocês falaram do lance de ser testável, né? Então, que é um negócio que vocês queriam fazer e atualmente naquela época não tinha. Então, assim, acho que já está colocando vários pontos bons aqui para quem está ouvindo a gente decidir de forma concisa, né, de forma assim responsável, né, adotar uma tecnologia nova, né, uma stack nova no caso. Teve algum outro fator além da tecnologia em si de você falar, legal, o React deu menos dor de cabeça, não deu nenhum erro no Sentry? Teve algum outro fator que foi levado em conta para a escolha da tecnologia ou algum? Sim, teve. Na época, a gente estava planejando fazer um app também do produto e o pessoal estava cogitando, né? Queriam fazer para iOS no começo só e estavam cogitando alguém do time ou focar nessa parte, fazer com Swift lá mesmo, ou trazer alguém, pegar um freela, alguma coisa assim. E partiu da gente, falou assim, cara, tá saindo esse React Native agora, o Facebook acabou de lançar, tá fresquinho, parece que funciona para iOS e para Android, e é React mesmo. Então, foi um ponto que foi legal. A gente tinha uma outra parte do produto, que era um bot de Slack, e ele tava com os planos de ter interface web também. E essa interface web, como ela ia ser feita do zero, a gente já ia aproveitar os componentes, tudo que a gente ia fazer pro produto principal, para interface web nova também. A gente tinha no Backbone o conceito de componente, só que não era tão explícito igual é no React, né? Que o React, o fato dele ser orientado aos componentes, então a gente conseguiu fazer bem legal a arquitetura baseada no React. Então foi esses pontos. A gente começou a desenvolver toda a nossa stack de tudo que a gente estava fazendo de produtos, que ia futuros produtos e os atuais, migrando tudo para o React. E teve o hype, claro que teve o hype. Teve um fator emocional, né, também. Teve. E foi bom, porque com o Backbone a gente sofria muito, porque foi o que vocês todos falaram, o que eu falo também. É difícil você conseguir arrumar pessoas para trabalhar com Backbone, não só Backbone, qualquer tecnologia que já passou um tempinho, inclusive para você encontrar coisas no Stack Overflow, por exemplo. Você não encontra muito isso, porque o pessoal, a comunidade tá em outra agora, sabe? Você vai perguntar num GitHub, nas issues, por exemplo, o pessoal do React lá é super ativo. Não só do React, todo o ecossistema React, todos os packages, né? O pessoal do Redux, do Immutable.js, ou do GraphQL mesmo, o pessoal do Apollo, né? Que a gente usa do time do Meteor. O pessoal é muito unido, assim. Tem inúmeros canais de Slack, de Discord, que você entra lá e os caras tá pronto para te tirar dúvida. Então tudo isso pesou, sabe, pra gente. É muito vivo, assim, a gente queria participar disso, sabe? Já ficando muito para trás. Eu queria fazer uma pergunta aqui, e eu acho que pode estender para todos vocês, que é assim, eu como back-end aqui, eu tô olhando, tô ouvindo vocês falarem disso, e puta, bonito pra caralho e tudo mais, mas eu tava aqui pensando, eu queria dar um passo um pouquinho pra trás ainda, perguntar o seguinte, qual foi o momento, ou sei lá, quais foram de repente os motivos que de repente fizeram vocês olhar pra aplicação e falar assim, puta, beleza, essa aplicação aqui, eu acho que o melhor mesmo seria que ela fosse um SPA e não uma arquitetura monolítica, por exemplo. Como que foi essa decisão? Porque vocês passaram pelo Backbone, depois vocês mudaram e implementaram o React e tal, mas eu queria entender um pouco do o que levou a isso? Falar assim, putz, se olhar para a sua aplicação e falar assim, a gente precisa evoluir isso aqui, eu acho que o melhor caminho é o SPA, sabe? Como chegar nessa conclusão? Eu não peguei a parte... Fodi todo mundo agora. Silêncio na sala, né? Nesse produto eu não peguei a parte do monolítico para o SPA, mas eu já trabalhei em alguns produtos que saíram no mesmo caso. Na época, foi muito questão, assim, o ponto acho que mais pegou, além de ter performance melhor, foi muita questão de UX.
na época, que o pessoal falava da interação do SPA, que era muito mais fluida, né? Além, assim, da gente conseguir explorar melhor a parte de performance mesmo, inclusive testes, cara, é muito mais robusto o ecossistema para a parte de front em SPAs do que para aplicação monolítica, sabe? Eu também não peguei essa parte que teve a mudança e tal, mas eu imagino, Ramon, que foi porque foi o tipo de produto que era, né? Se você entrasse no produto logo na página principal, né, na primeira página pós-logado, você ia ver muito eventos, né? Clica aqui, abre um chat, clica aqui, faz não sei o quê, clica aqui, abre a extensão. Então, eram muitos eventos ao mesmo tempo. Então, a gente pode até dar um exemplo banal, que é o Facebook, né? Que o Facebook criou o React, porque é uma página com muita interação, com muitos eventos na mesma tela, né? Na mesma interface. Basicamente, é por isso. E eu tenho certeza também que foi uma decisão de usabilidade, né? De user experience também, é mais fluido, né? Você tem menos steps para chegar em tal lugar. Um ponto que eu acho legal, o Montanha falou para mim a coisa que matou. A partir do momento que você olha para o seu produto e ele não parece um site, ele parece mais um app. Um web app, no caso, né? É muito famoso isso, cara, na arquitetura do Yahoo. Foi, se eu não me engano, a primeira vez que eu ouvi esse conceito de SPA, assim, posso estar enganado, mas foi o cara que chama Nicolas Zakas. Não sei onde que esse cara tá hoje. Ele começou a falar... Sim. Eu lembro que eu vi uma talk dele falando sobre os widgets, né, da página do Yahoo. E aquilo pra mim foi a primeira coisa que eu falei que era legal. Que, assim, que veio na cabeça, eu falei, cara, olha que puta solução interessante de arquitetura. Que era, o cara considerava blocos na página, sabe? Não era uma página. Era um app constituído de pedacinhos. Então não era uma aplicação, né? Era uma página só que era mutável. Ela obedecia um estado, que basicamente é o que o React faz, né? É um app que responde e mostra um estado da aplicação naquele momento. Então, assim, o SPA, para mim, essa que é a pegada, sabe? É orientado a eventos, né? São eventos que acontecem e não é um site navegável. É muita coisa para gerenciar, então o SPA, imagino, assim, pelo menos, é mais interessante, sabe? Eu acho que eu posso só falar o lado do Backbone aí, né, da experiência, assim, e claro, falar um pouquinho também dessa mudança minha do Backbone e de repente começar a trabalhar com o Ember, né, que são, realmente, você falou uma coisa que fazia muita falta no Backbone, que é a parte de ferramentas, né, que a gente não tinha disponível, né, que inclusive o Marionette veio para resolver muito desses pontos que o Backbone tinha de falha, que ele era muito, assim, ele não tinha uma opinião muito forte sobre como construir uma aplicação, né? Então, cada projeto que eu já codei em Backbone tinha uma estrutura diferente. Tinha gente que usava router, tinha gente que usava só view, só criava um wrapper para fazer subview, usava um backbone.subview lá, aquela libzinha. Então, assim, a evolução que a gente teve é justamente por sofrer bastante com algumas ferramentas antigas, né? Então, esse boom aconteceu realmente, assim, de forma muito rápida no front, né? O lance todo que eu acho que talvez critique bastante, né? Inclusive a gente até falou disso, né? Do lance do hype, do episódio anterior, né? De orientado à modinha, né? É mais como essas coisas são decididas mesmo, né? Porque, que nem você falou, teve um pouco de hype, sim. A gente queria, vocês falaram, né? Que a gente queria testar alguma coisa, né? Tipo, nova, usar uma stack nova, todo mundo tá falando disso, vamos aplicar. Teve uma lógica para vocês escolherem justamente o React, né? Então, assim... a gente sempre brinca do Inferno JS, né? A gente malha pra caramba aqui o Ramon, toda vez que vai falar de modinha, ele fala do Inferno JS, tá ligado? Já percebi isso aí, cara. Os caras vão ficar chateados, cara. Eu tenho um post-it aqui, ó. Modinha igual ao Inferno JS, tá? Tô colado. Inferno JS. Lembrar de falar Inferno JS. Se você for ver, são projetos, cara, que nascem assim, resolvendo coisas que a gente sofre pra caramba, né? E agora a gente tá vendo um outro lado, né? Que tem um monte de projetos chegando, assim, tipo, que faz a mesma coisa que o outro, só um pouquinho diferente, assim. E aí que eu acho que entra um pouco da fadiga que todo mundo comenta, né? De, pô, como que eu vou decidir uma stack se tem 500 caras que fazem a mesma coisa, né? E aí eu acho que eu emendo essa pergunta também, né? Vocês
Vocês chegaram, Vinícius, a testar alguma outra ferramenta além do React? Ou vocês já foram de cara no React e se aprofundaram nele, assim? Né? Antes de estar nessa empresa que eu trabalhei 1 ano e meio com Angular. Angular 1. Eu saí do lado negro da força. Do nada. Caraca, velho. Saiu um errou aí do Faustão aí. Foi 1 ano e meio trabalhando com Angular e inúmeros projetos grandes. Trabalhava com e-commerce da Natura, Brasil, Chile e estava fazendo Argentina. Então, assim, muita gente usando. Era legal trabalhar com Angular. Fiz projetos, cara, para um monte de empresas, assim, com vários perfis diferentes. Era legal. Só que não tinha as mesmas ferramentas que tinha o React, né? Cara, vocês já viram o DevTools do React? Aquele do Redux DevTools? Sim, que você dá play, pause lá. Ah, né? Cara, só isso já tinha me ganhado, já. Não precisava de mais nada. Olha o hype falar aqui, que... ó. Nossa, cara, clicava no DevTools, dava play, voltava, meu nossa. Deus. Faça uma pesquisa no GraphQL, ai. Não, você vai lá e coloca assim, e começa a renderizar aquele monte de coisa, aí você fala, não, cuzão, isso aqui não, aí você tira assim e fala, pronto, funcionou. Aí você vai lá e fala, agora então eu sei o que é já o erro. Você vê tudo ali, assim, é muito bom, Sim. sabe? O Ember tem essa ferramenta também, cara. Aliás, todas essas ferramentas novas estão desenvolvendo agora esses developer tools, assim, né? Pra galera poder usar, né? Na verdade, o que tá acontecendo hoje em dia é que, assim, tem muito mais gente de back-end que tá indo pro front-end, e aí os caras estão fazendo ferramentas, né? Igual os caras já tinham no back-end. Só soltei aqui, ó. Eu só soltei aqui, ó. Ai, meu Deus. Sabe o que é o T-Rex fora? estão vindo pro front também. Ué, olha lá. O cara tá falando debugger aí, ó. Não vou nem falar quanto tempo isso tem no back-end, ó. Não vou nem falar. Os caras no COBOL usam breakpoint. Só deixo essa Olha pra aí. você. Só deixa essa aí. Vamos. Você tá 3 contra 1, hein, Ramon? 3 contra 1, hein? A gente tá remoto, cara. Beleza, tranquilo. Qualquer coisa eu desconecto. Não, e o pior é que os caras pegam assim e criam um framework que faz a magia X e joga o estado pra lá e faz tudo. Mas no final das contas, põe na tela e traz o dado do banco. É isso, não tem que... Falou bonito agora, é Vinícius. 1 milhão de tô coisas. aplaudindo com o pé aqui, cara. Não, os caras inventam 1 milhão de jeitos de fazer isso. De põe na tela e traz do banco. É isso. Mas aí tem 1 milhão de ferramentas que a gente nem sabia que precisava, mas hoje tem. Mas Verdade. eu tenho que usar. Porque existe. Tem que usar. Eu tenho que instalar esse pacote aqui, cara, mesmo se eu não use. Ué. Pra que eu vou escrever uma linha de um if, sendo que eu posso usar um pacote que vai checar se tá num tablet ou não tá? Não tem pra quê. Eu uso o package. Se eu posso passar assim, interrogação page igual a contato, né? Ele renderiza o contato pra mim. Ih, olha lá. Ai, cara. Ixi, olha lá. A gente falou, né, da mudança, o porquê da mudança, quais são as dificuldades que o Vinícius enfrentou ali para ter a mudança, o que eles precisaram convencer toda a equipe também, né, CTO e CEO e todo mundo para conseguir fazer a mudança. De fato, foi uma coisa que a gente comentou, né? Toda empresa vai ter um projetinho legado ou vai ter um projetinho novo para fazer que é menor, de uma escala menor. Você pode pegar, sei lá, o admin da sua empresa. A gente já viu muito isso em empresa grande, né? A empresa grande tem lá o seu monolítico, que o Eduardo adora falar essa palavra. E a parte administrativa, sei lá, tem um Angular rodando, tem um framework novo lá rodando. Então, legal, eles conseguiram lá pegar um produtinho novo ou algo que já estava na empresa, só que menor. Fizeram a prova de conceito, rodou. Beleza, legal. Mas a pergunta que não quer calar aqui, pro final aqui, pra gente terminar esse assunto é: vocês sentiram hype depois, né? Vocês mergulharam aqui de cabeça no hype assim, ó. Ai, meu Deus, coloquei aqui React Router, coloquei aqui GraphQL, Apollo. Aí daqui a pouco passa uma semana, opa, Apollo caiu, agora é Apollo 735. Agora não é mais NPM, é Yarn, sei lá, qualquer porra do tipo aí. Não pode mais. NPM é uma bosta. NPM, nossa, é um lixo. Vocês sentiram esse hype e vocês sentiram dificuldades de
de se manter atualizada com toda essa stack nova? Sim, e foi sofrido. A gente chegou no momento que a gente começamos a usar o React Native no final das contas. Foi sensacional. Fizemos uma reunião com a empresa inteira, assim, e chegamos e falamos assim, tá aqui, ó, iOS e Android, rodando tudo aqui. Os caras ficaram loucos. Falaram assim, nossa, mas vocês são foda mesmo. Aí colou tudo isso, né, fazendo o teste, colocando o React Native na sprint. Chegou uma bela sprint que a gente ia ter que fazer uma share extension para esse app. Aí falamos, vamos fazer essa desgrama dessa share extension. Foi acho que uns 2 meses para colocá-la no ar. Por quê? Por quê? Porque não existe, porque ninguém fez isso ainda. Aí você vai caçar um package, porque a gente não tenta fazer. A gente fala, bom, eu tenho que fazer uma share extension. Deixa eu ver se já tem um package que eu só dou um import aqui e resolve, né? Olha lá, não, para. Eu tenho que interromper, cara. Depois os caras ficam falando do WordPress aí, ó, que instala plugins, tudo, os caras fazem isso aí no front-end, cara. Os caras fazem isso aí no front-end. E depois fica todo mundo falando do coitado do WordPress aí, ó. Composer, você falou? Composer, eu ouvi aqui? Composer? Meu áudio tá falhando aqui, Composer com C, né? Ah, tá. O Composer, ele é tipo a RubyGen, só que lento. Meu Deus. Você tem um pouco de razão. Vai sair briga aqui. Então, aí rolou isso da Share Extension. A gente desbravou. A gente chegou um momento que a gente cogitou entrar na Deep Web e tentar contar na Deep Web a resposta. Porque não foi, cara. Não conseguia resolver isso. Aí foi depois de desbravar issue pra todo lado, e pergunta, e conversa em chat com um cara daqui, um cara de lá, até com um cara do Facebook lá que fez as coisas, conversando com os caras. Chegou um momento que funcionou no Android. Falei, agora estamos 50% pronto, né? Falei, agora vai. Aí foi mais um mês pra funcionar no iOS, porque aí não funcionava o build em release. A gente não conseguia colocar a Share Extension na loja. E aí, esse foi o hype, porque assim, o problema de estar no hype é isso, que você fala, vou participar, vou navegar nessas águas não desbravadas, só que não foram desbravadas. E quando saiu um novo release, né, quebrou tudo. Tem isso também. Saiu, os caras soltou lá o React versão 40, mudou o jeito de fazer import da lib do React Native para iOS. Quebrou todos os packages. E aí, como a gente usa package para tudo, a gente teve que esperar sair o release novo com a correção para todos os packages. Inclusive tem um package, eu sei que o cara não tá ouvindo, mas por favor, atualize o package. A gente teve que fazer um fork do package porque não tá atualizado. Hashtag atualiza. Ué. Mas acho que é um ponto bom que você falou, hein, mano? Porque assim, ó, esse é um ponto ativo, né, que a gente tá falando, né, de você usar uma coisa muito nova, atual, assim, né? Você acaba sendo o beta tester da parada, né? Eu acho que lá no Bankfast também, quando a gente virou pro Ember lá, tinha um carinha lá, o Renato, um abraço pro Renato aí, que manja pra caramba de Ember, ele achou uns bugs no Ember lá, cara, mandou PR e tudo, porque assim, você acaba virando committer da parada mesmo, né? Pra poder ajudar a tecnologia crescer, né? Então, eu acho que, de novo, mais um ponto de atenção aí pra quem tá vendo o Inferno de S, né? Tô zoando. Vendo alguma lib nova aí e já querendo ir com todo o gás pra cima, né? Acaba virando core committer, porque se você não commitar, ninguém mais vai, né, cara? Teve um caso até engraçado nessa história do Vinícius, que a gente usava alguma lib de algum chat lá, acho que era do Intercom, né? Isso, do Intercom. E daí, sei lá, funcionou em algum sistema, não lembro se era Android ou iOS e tal, e alguma coisa não funcionava. Aí depois, de tanto procurar, tentar entrar entrar lá, tinha que ver as classes. Ninguém era programador Java, mas tinha que ir lá ver no Java, tal, não sei o quê. Até que chegou num ponto, entrou na issues lá, no projeto do cara, chegou num ponto que falou assim, encontrei o problema tá na lib dos caras, e é isso daqui. Aí o dono, né, tipo, os owners lá da lib, falou assim, abre o PR aí, cara.
É, Resposta do cara, assim. foi exatamente isso. O cara, Encontrou o problema? opa! Abre o PR aí. É, exatamente. trouxa. Toma essa aí. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi um episódio aqui, quase que entrevista com o Vinícius, né? Foi aqui debulhado, De frente. de frente, De frente com o Vinícius. De frente comigo. Curti muito. Espero que vocês tenham gostado do episódio e valeu, galera. Falou. Falou. Ai, meu Deus. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e compartilhar esse episódio. Se você quer saber mais sobre a gente, acesse devnaestrada.com.br. Valeu e até mais!